Hoje vai ser um movimento esportivo um pouco maior e há uma grande justificativa para isso. Afinal de contas, vamos trazer aqui detalhes importantes sobre a SAF do Santa Cruz e o melhor, com a presença do investidor, que está aqui nos dando a honra de visitar os estúdios da Rádio Jornal. Eu estou aqui ao lado de João Vitor para fazer esse debate comigo e nós estamos com a presença do Irã Barbosa. E do Marcos Bittar, que também está acompanhando. Bittar, não é isso, João? Isso. O Wilker também está acompanhando eles aqui também no estúdio. Muito obrigado a presença de todos. E eu acho que é um momento muito oportuno para a gente tirar algumas dúvidas que de repente estão no dia a dia do nosso futebol. É uma oportunidade realmente muito boa. A gente tem muita coisa para falar. Eu, inclusive, João, queria fazer só um pequeno preâmbulo para dizer o seguinte. Nós chegamos a um momento aqui no futebol pernambucano em que praticamente houve uma adesão quase que total de opiniões favoráveis para uma formalização de proposta de SAF para o Santa Cruz. Não só para o Santa, como para os demais clubes do futebol pernambucano. E não poderia ser diferente, gente, porque a gente já justificou isso aqui em várias oportunidades. Os nossos clubes chegaram a uma situação muito difícil. Alguns deles, eu costumo colocar aqui, numa situação pré-falimentar, como é o caso do Santa Cruz. Então, as sucessivas administrações, muitas delas temerárias, levaram o nosso futebol a essa situação. Então, isso nos leva a buscar esse momento de se ter uma SAF para o futebol de Pernambuco. E se vocês se recordam, João Vitor participou de muitos desses debates, talvez eu tenha sido aqui na Rádio Jornal um dos maiores entusiastas com a lei da SAF. Naquele momento em que ela estava sendo ainda instituída em nível de Congresso Nacional. Que a gente sabia dessa necessidade, né? Dessa modernização para chegar no nosso futebol, coisa que já chegou há muito tempo lá na Europa e em vários outros continentes. Então o Brasil precisava experimentar isso e começou a experimentar, começaram a chegar as SAFs. E agora chegou a nossa vez, chegou a vez do futebol de Pernambuco, principalmente do Santa Cruz, que sai na frente. Tivemos um ensaio recente do Clube Náutico Capibaribe, imaginava-se inclusive que o Náutico sairia na frente, até pelos acertos que estavam muito adiantados. Não vingou, é normal, isso é uma negociação difícil, às vezes vinga, às vezes não vinga. E o Santa Cruz terminou saindo na frente com a formalização dessa SAF, com proposta vinculante e tudo mais. Então, a gente vai aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas importantes. Antes disso também, o João, o Irã, Marcos Bittar, ouvintes da Rádio Jornal. Até pelo tempo, né? Porque estão aqui de passagem no Recife, mas pararam aqui rapidinho pra gente entrevistar. Mas a gente não vai ficar com eles até meia-noite aqui? Meia-noite? Do jeito que vocês quiserem, fica até 2 horas da manhã. É brincadeira, Irã. É brincadeira. O que eu queria conversar antes de falar sobre Santa Cruz, Irã, até pela expertise que você já tem nesse mundo de SAFs, que eu queria saber o seguinte. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi praticamente a primeira SAF mais organizada do futebol brasileiro, né? Quando aconteceu a SAF do Cruzeiro, no Cruzeiro a gente viu que teve um primeiro impacto, um primeiro problema, que foi exatamente a não permanência do goleiro Fábio, né? Goleiro marcante da história do Cruzeiro, estava prestes a completar 1 ano dentro do clube, só que os contatos com os responsáveis pela SAF não vingaram, não deram certo. E aí vem a minha interpretação que eu queria que vocês discutissem. A minha interpretação sobre SAF. Uma coisa é a maneira do clube ser administrado da forma que vinha sendo administrado, né? O modelo associativo. E outra é a chegada da filosofia corporativa, da filosofia empresarial. É uma coisa totalmente diferente. O mundo corporativo é assim. Não houve acordo lá com o Fábio, uma lenda lá do futebol do Cruzeiro. Futebol é emoção, é tudo isso, mas só que chegou um grupo que, se não houve acordo, não tinha como ficar. E a gente vive isso no nosso dia a dia. Nós somos empregados de empresas, né? O futebol vira empresa. E nós somos, na verdade, gente, números nas nossas empresas, né? Não tem como fugir disso. Nós somos verdadeiros números, cada um de nós. Nas empresas, até o chefe, quando não está forte, ele é chutado. É assim que reza o modelo corporativo. Então, se você quer SAF, se você quer clube com dono, você tem que se acostumar com isso. Eu não estou querendo aqui dizer que a SAF é só cortar pescoço, não sou favorável a isso, as demissões injustas ou coisa parecida. Não é isso. Mas é que se o modelo é assim
para vários segmentos. Por que seria diferente com o futebol? Porque vocês estão chegando com investimentos e acabou a história do almoço de graça, né, amigo? Agora É a frase que eu usei, né? É uma SAF, não é uma mãe. Exatamente. O que é que sai aí desse conceito? O que sai é o paternalismo e entra o profissionalismo. É assim que realmente tem que acontecer as coisas e é assim que acontece nas empresas. Futebol está virando empresa e ele vai ter também que ter esse comportamento. Essa leitura que eu faço é correta? Onde eu exagero e onde eu estou certo, meu caro Irã? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu queria só, antes de responder, começar mandando um abraço, um agradecimento e pedindo desculpas ao meu presidente Bruno Rodrigues e ao Vitinho, que é o presidente do Conselho de Santa Cruz. Geralmente a gente tenta organizar a comunicação do SAF Santa Cruz de maneira coordenada. Hoje eu fugi um pouco do script, muito por causa de pressão e de pedido dos outros investidores, por conta da quantidade de fake news, a quantidade de jogo de bastidor que subiu bastante essa semana. Se tornou um terreno fértil. E hoje foi uma coisa surreal. Sabe? Então, hoje eu fugi um pouquinho do script, que quer dizer que na próxima semana a gente tem uma comunicação programada com o clube. A gente já tem hoje no ar um perfil que a gente montou no Instagram, que é o Cobra Coral SAF, onde a gente está soltando material justamente para combater toda essa desinformação que está sendo descarregada no torcedor. E então eu acho que eu queria só começar. Então, Vitinho, Bruno, quer dizer que, acima de tudo, eu honro pra caralho perdão, não sei se pode fazer isso ao ar, mas escapou. eu honro muito. Ele quis dizer pra caramba, viu? Pra caramba. eu honro muito a honestidade, a dignidade, o respeito com que eles trouxeram toda a negociação da SAF até aqui. Deus sabe quantas vezes nós já brigamos assim de bater a mão na mesa por causa dos interesses do Santa Cruz. Sim. Deus sabe que o Bruno já ficou sem falar comigo pelo menos uma semana e eu não estou brincando. O torcedor precisa saber disso porque eu acho que isso para mim adiciona ao caráter dele. Isso revela o cuidado que ele teve com a instituição. E com a instituição e com a SAF, né? Ele poderia, em algum tempo, ter desgastado o relacionamento, ter desgastado a SAF. E a prova de que isso nunca vazou, nunca veio, e houve discussões muito pesadas nesses últimos 6 meses, é prova da integridade do homem que esse cara é, que eu aprendi a admirar muito. E então eu devo essas desculpas, porque geralmente essas entrevistas são alinhadas e hoje, pela conjuntura dos fatos, eu tive que fugir um pouco do script. Quando a gente estava falando, a gentileza de estar aqui nos prestando esses esclarecimentos. A gente estava falando de SAF, cara, quando a gente fala da SAF do Cruzeiro, você vê ali do seguinte: o Ronaldo, quando ele entrou, ele tinha um plano para o Cruzeiro. Eu acompanhei isso muito de perto por ser de Belo Horizonte. E por conhecer até o Sérgio Santos Rodrigues, que é o ex-presidente, que foi o cara que fez a SAF do Cruzeiro. O Ronaldo, ele tinha 2 opções. Ele podia fingir que ele ia fazer uma SAF e trazer para dentro todos os erros normais de futebol, ou ele ia trazer para dentro fazendo um clube que ele dava conta de pagar. Quando ele assumiu a SAF, do Cruzeiro, ele virou fazer: olha, o Cruzeiro, na fase que está, na Série B, eu não consigo pagar um salário do tamanho que é o salário do Fábio. E eu não consigo ter um encargo trabalhista do tamanho que é o encargo trabalhista do Fábio, que passou lá 20 anos. Então, essa decisão, uma decisão de 50 milhões de reais, você fala assim, poxa, pesa, né? Pesa. Muito. Não é que você não quer ter o Fábio dentro da SAF, mas é porque o Fábio dentro da SAF na Série B naquele momento não dava. Ou seja, sai a emoção, entra a razão. Entra você ter que pagar as contas. O modelo associativo
é muito parecido com o modelo da política, e olha que eu vim dele. Que é o de deixar a conta pro próximo que vai vir. E, popularmente empurra com a barriga. e aí deixa pro próximo mandato, deixa pro próximo presidente, o importante é ganhar título. E aí no final o clube acaba destruído. E quando você entra dentro de uma SAF, é o seu dinheiro. Você não pode falir. Se aquela SAF falir, o seu filho fica sem um lugar para morar. Fica sem um lugar onde estudar. Não é ser dono. O modelo de SAF que nós estamos trazendo para o Santa Cruz, eu espero que isso fique muito claro, na nossa visão, o dono do Santa Cruz é o torcedor. A SAF do Santa Cruz, se o Santa Cruz fosse só uma empresa, não tivesse a torcida do Santa Cruz, ela era uma RJ que você compra por R$1, porque a dívida é maior do que o patrimônio. Isso. Então você geralmente vai na empresa e compra essa dívida por R$1. O que tem valor absoluto no Santa Cruz, o que faz o Santa Cruz ser essa sumidade, É a marca, né? é o torcedor. Porque a marca não é nada sem o torcedor. Eu conheço, eu venho de Belo Horizonte, você tem lá o América, foi Deca campeão, já teve a maior torcida do estádio, e hoje é a menor Deixa eu lhe torcida. trazer um lembrete para reforçar o que você está dizendo, do jogador Léo Moura, que foi do Flamengo e passou pelo Santa Cruz. Ele disse recentemente que o Santa Cruz bem administrado seria o Flamengo do Nordeste, por causa da torcida. E a nossa aposta é essa. A nossa aposta é que o Santa Cruz bem administrado vai estar facilmente entre os 5 maiores clubes do Brasil. E só quero deixar uma coisa aqui muito clara, porque o meu reflexo até de estar aqui hoje eu fico muito feliz com tudo que está surgindo nas últimas semanas, porque por mais que seja injusto, por mais que seja de vez em quando até um pouco de sacanagem, vocês lembram Santa Cruz de dezembro do ano passado? Bom, estava numa situação tão ruim que é até difícil lembrar dele. Olha, eu lembro, não vou nem falar do ano passado, eu lembro desse ano, o jogo contra o Asa. E eu lembro do torcedor, de como que ele saiu, de como que as pessoas enxergavam Santa Cruz. Quando a gente falou de um Santa Cruz de R$1 bilhão, simplesmente ninguém, a não ser o torcedor, porque o torcedor tem certeza, o torcedor conhece, sabe o que é o Santa Cruz, ninguém no Brasil achava esse projeto viável. Hoje tem gente achando barato. Depois que você coloca Galhardo, depois que vem Felipe Alves, depois que o time é o primeiro lugar isolado, Treinador depois novo. que o time está voando com o Marcelo Cabo, podendo ir para a Série C, R$1 bilhão é pouco. O Arruda é muito. Mudou o cenário. E sempre muda. E esse é o importante da SAF. Porque mais do que dinheiro, o que a gente traz para dentro do Santa Cruz, e a gente também traz muito dinheiro, o que a gente traz é gestão. E aí, quando a gente tirou esse projeto, a gente tirou 3 diretores de dentro da maior gestora de fundos independentes do Brasil. O Márcio Cadar era presidente do banco de investimentos da maior gestora de fundos independentes. E tem mais 2 diretores que ainda são sócios aqui, ex-diretores, que ainda são sócios aqui. Gente que sabe de dinheiro como ninguém, que conhece como ninguém, que estava lá dentro de um fundo de administração de R$381 bilhões, que para você ter uma ideia, o orçamento do estado de São Paulo não chega perto disso. Imagina, né? Então, o que a gente veio Lidar fazer... com grandes volumes de dinheiro já é uma constante. E conhecer grandes empresários, trazer grandes investidores, trazer grandes parceiros comerciais. A ideia, mais do que aqui, e o que a gente acredita, é que o Santa Cruz, e é isso eu não tenho dúvida, o Santa Cruz eu acho que em 15 anos, se não for o maior time do Nordeste, vai estar brigando para ser. Isso é importante. O João Em 15 vai... anos é a sua previsão. Olha, tudo que é bem feito, é feito com base e é feito com tempo, tá? Eu consigo hoje pegar aqui, colocar R$100 milhões hoje no Santa Cruz, gastar fazendo um time, coloca o Messi aqui jogando um ano que vem, Messi aposenta, você não tem ninguém para poder trazer gente do estado, você está cheio de dívida, você não construiu nada de novo, você só ganhou um torneio.
Deixa eu perguntar se o João vai entrar na coisa do Santa Cruz. Eu vou entrar já no Arruda. Mas antes do Santa, essa parte institucional, João, eu queria só explorar só um detalhe mais, antes de você entrar com as coisas do dia a dia do Santa Cruz. O que eu tenho visto também nas SAFs, Irã, é que vocês têm como preocupação inicial e prioritária a organização administrativa e financeira do clube. Porque na cabeça do torcedor, chegou a SAF, já chegou um super time. E não é isso que eu estou vendo nas SAFs por aí, pelo Brasil afora. O pensamento também para o Santa Cruz vai ser esse? Olha... Antes dos passos para o futebol, a organização administrativa e financeira, que a gente sabe que o Santa Cruz padece disso? Acho que antes de qualquer coisa, organização e disciplina financeira. O mais importante é a disciplina. É você não gastar mais do que você tem, você não gastar mais do que você ganha. E aí a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. Então você tem absoluta seriedade nesse contexto. Por que é que não se partiu ainda nenhuma SAF para promover ações na Bolsa de Valores, se é uma coisa que tem tanta perspectiva? Uma coisa que a gente tem perspectiva, por exemplo, aqui, que é uma coisa muito parecida com a SA de capital aberto, é fundo de investimento. É muito possível que daqui a 15, 20 anos, ou até numa coisa mais próxima, o torcedor do Santa Cruz possa ir lá comprar uma cota de fundo de investimento do Santa Cruz e ganhar dinheiro com isso. Via fundos de investimento. Via fundos de investimento. Porque é mais fácil e menos burocrático. A SA, ela é boa para o futebol. Ainda é um modelo que não foi experimentado aqui, mas quando você pega, por exemplo, o Manchester United, que fez o modelo de SA, deu certo a nível financeiro, mas deu errado a nível de futebol. Futebol não vingou, é verdade. O futebol não vingou, porque aí você entra no interesse econômico, o interesse econômico manda demais no grupo de futebol. E aqui a nossa ideia é o quê? Você vai ter uma gestora que gere o Santa Cruz, e para o Santa Cruz dar dinheiro, ele tem que ser grande. Não adianta. Você não vai vir aqui... Essa perspectiva dos fundos está na mente de vocês, está no objetivo de vocês. A gente veio com essa ideia. O Santa Cruz ter uma gestão profissional que caiba que a gente tenha grandes fundos de investimento aqui sempre, ajudando esse modelo a ser o mais competitivo do Brasil. Irã, você citou o Mascadá, eu só vou tocar nesse assunto uma vez, porque já foi explicado na nota de ontem, né, da SAF. Mas por que o Mascadá saiu de uma vez por todas assim do grupo? Eu não posso falar por questões contratuais, e a gente tem um negócio. Mas uma coisa que eu quero deixar muito relacionada aqui com o torcedor existe um jogo de bastidor poderosíssimo hoje dentro do Santa Cruz. E eu não estou falando, eu tô falando, você pega ali no conselho, tem umas 3, 4 pessoas que não estão dispostas a botar a cara, mas é impressionante o que esses caras têm feito para derrubar a SAF. Teve um conselheiro que literalmente foi na Faria Lima, e cara de uma empreiteira muito forte aqui do Nordeste, falando que essa empreiteira dele não faria negócios com um fundo que colocasse dinheiro dentro da SAF de Santa Cruz. Caramba. Então, assim, isso... É muito sério, né? Isso é uma coisa muito grave de fazer. E esses nomes podem ser dados, não? Eu não vou, porque essas pessoas não tiveram a coragem de botar a cara para criticar. E não tiveram a coragem de sentar com a gente para ter uma conversa saudável sobre Santa Cruz. Então eu acho que elas não merecem ser citadas aqui, mas eu acho que facilmente o torcedor vai saber identificar na hora que você abrir a votação. Na hora que você abrir a votação da SAF ali, eu te garanto que essas pessoas vão estar na coluna do não. Ou então não vão ir no dia. Ô Irã, eu queria que você explicasse a questão do Arruda, porque talvez seja o maior ponto de questionamento, né? Tem muita gente que vai falar de valores, você falou agora há pouco. Em dezembro ninguém questionava valores, hoje com o time ganhando todo mundo já questiona. Mas eu queria que você detalhasse a questão do Arruda. Primeiro, eu acho que é importante deixar claro, não tem SAF sem o Arruda passar para os investidores, é isso? Me permita, Irã, me permita interromper, João, me permita. Eu preciso falar sobre isso porque você me viu aqui falar com entusiasmo das SAFs desde o princípio,
Você está diante de uma pessoa que, de certa forma, já esperava essa reação em termos do Arruda. Porque seria muito estranho também que se falasse que vai haver uma sessão definitiva para os investidores do estádio e não houvesse algum tipo de reação. Não esse tipo de reação que você falou aí, né, de querer atrapalhar a SAF, porque é preciso se dividir as coisas. Ser contra a SAF é uma coisa. Questionar a sessão em definitiva do registro jurídico do Santa Cruz para os investidores, como está sendo colocado, é outra coisa. Você pode questionar ou, pelo menos, entender como é que vai ser esse processo. Eu estou colocando isso porque eu andei falando nesse termo em alguns debates aqui da Rádio Jornal, o ouvinte sabe disso. Uma coisa é você saber da importância da SAF. Porque a minha pergunta é a seguinte, Irã. Eu tenho procurado ver se outros clubes do Brasil que se transformaram em SAF, se tiveram seus estádios na negociação para uma sessão definitiva, não a sessão do aluguel natural que o investidor vai ter que usar ao seu bel prazer em 15, 20, 100, 200 anos à vontade. Queria primeiro saber de você se existe esse tipo de negociação pelo Brasil afora, se você sabe. O mais óbvio, o Clube Atlético Mineiro, que é o time do meu coração, a Arena MRV pertence à SAF. Pertence à SAF. Exatamente. E pertence por um motivo, tá? Quando a SAF do Atlético foi feita, a associação devia 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ok? Por que você coloca o estádio dentro da SAF? Para proteger o estádio. O estádio ele não pode ser vendido. Vamos deixar uma coisa muito clara. Se eu entro, eu entrei na SAF. O Arruda passou para dentro da SAF. Aí eu fiz 200 milhões de dívida. Eu posso vender o Arruda para pagar essa dívida? Não. Não pode. Então, ele é um patrimônio que não é patrimônio. Eu não posso vender. Agora, eu sou obrigado a colocar os 200 milhões de reais ali para cobrir. Eu fiz a dívida, eu tenho que pagar. É meu patrimônio, é o meu CPF. CPF dos investidores. A gente tem que aportar esse dinheiro. Não dá para ficar fazendo dívida igual a associação, não. Mas, se a Arena MRV tivesse ficado no estádio, na associação, aí entra um presidente de associação que não é alinhado com os donos da SAF. E começa a fazer dívida, atrás de dívida, atrás de dívida, atrás de dívida. O que acontece com o estádio? Termina executado. Olha o estádio do Náutico. Mas qual a possibilidade? Foi 2 vezes para leilão. Qual a possibilidade que alguém vai ter de ter esse tipo de influência, como você está falando? Se aparece um outro presidente para atrapalhar, se você no contrato está entregando toda a responsabilidade do estádio naquele momento ao investidor. O uso do estádio, se ele vai para a SAF e o patrimônio não vai, eu te garanto que no dia seguinte na RJ vai ter gente querendo o estádio como pagamento. Porque você está com um inquilino ali. Com a recuperação judicial. E 2, deixa eu tentar te explicar uma coisa. Eu tenho uma obrigação de colocar 100 milhões para reformar o Arruda e outras coisas, tá? 100 milhões para reformar um estádio que não é da SAF é pagar aluguel. 100 milhões de aluguel é dinheiro demais. Nos primeiros 10 anos é quase R$1 milhão por mês. Você acha que é saudável para o clube pagar R$1 milhão por mês de aluguel de qualquer estádio de futebol? Se eu fosse pagar a arena... Porque você pagar 100 milhões para ocupar um estádio não faz sentido. Você fazer 100 milhões para você pegar aquele patrimônio e ele virar um patrimônio muito maior que vai dar segurança e solidez financeira para a SAF, que você não pode vender. Aquilo ali te embasa a conseguir construir coisas cada vez maiores. Quer dizer, é muito mais uma temeridade que vocês teriam desse estádio, de repente, sair do contexto por causa da interferência de terceiros. É uma questão de equilíbrio de balanço. Se eu estou colocando ali a quantidade de dinheiro que eu estou colocando, então, de cara, eu tenho 65 milhões de dívida que eu tenho que assumir, que eu tenho que pagar, mais 50 milhões que eu tenho que colocar no caixa, mais 100 milhões que eu tenho que colocar no estádio. Tá? E aí o que eu recebo em troca disso? O que a garantia do estádio. Mas você colocaria 210 milhões só para brincar de futebol? Sim, claro que não. Agora, só um detalhe mas o controle vai ser todo, o controle majoritário pertence a vocês. Isso. Se vocês têm um controle majoritário, eu imagino que seja difícil alguém interferir no processo. Claro. Porque o Santa Cruz só vai ter 10%. Né? Por isso que vai passar para a SAF, então. E é por isso que... eu estou dizendo o seguinte. Pela lei... Com 10% você não tem poder de decisão para ter uma interferência dessa que você fez aí de previsão, por exemplo, de alguém atrapalhar a ponto
Sim, por de isso que passou pra viabilizar SAF. o Arruda. Porque se não fosse os 10%, ia ter o Ele controle. ia ter controle Eu sei, mas 100%. com esse controle majoritário, a coisa vai continuar nas mãos de vocês, de todo jeito, né? Vamos lá, gente. Vai permanecer sempre na SAF. Certo. De novo, a ideia é uma estrutura profissional. Vamos dizer que daqui a 5 anos venha um fundo árabe e queira comprar o Santa Cruz, para fazer do Santa Cruz o que fez no Paris Saint-Germain. Tá? Uhum. Ele vai estar adquirindo a SAF com o estádio dentro e não vai poder vender o estádio. Se Deus quiser, ele vai pegar com o Arruda dentro, com o melhor CT da América Latina, que é o que a gente quer construir. E não só vender, né, Irã? Com 20. Não vai poder mexer nas cores, na Não marca. pode. A ideia é que o Santa Cruz, gente, seja imortal. Para ele ser imortal, você tem que tirar ele das mãos das pessoas mortais. Você sabe, né, que a gente questiona para tirar as dúvidas, né? Não, claro. É o que a gente está fazendo essa é a aqui. O momento ideia. é agora, né? É. Por exemplo, quando você falou nesses valores, os 100 milhões que vocês vão investir no Arruda, os 65 milhões referentes à recuperação judicial, os 50 milhões para os 3 primeiros anos, é mais ou menos isso, né? Isso. Para os 3 primeiros anos. O torcedor se pergunta, e a gente também, o que é que de real, de concreto, em valores, vai sobrar para o clube? Ô, Edinaldo, só para completar também, até para não fugir do tema do Arruda, existe um valor programado para ser aportado no Arruda, mas esse valor não vem de imediato no contrato. Eu queria que você explicasse o porquê que não Vamos vem lá. de Uma imediato. coisa puxa a outra, né? A parte mais legal do Santa Cruz é o seguinte: o nosso contrato foi feito e a gente fez esse contrato pensando de duas formas. Ele maximizar o nosso interesse no Santa Cruz crescer e desempenhar bem. E 2, de punir a gente muito forte se a gente não cumprir o que a gente tem que cumprir com o Santa Cruz. Uhum. Então vamos deixar muito claro que o mínimo ali, se a gente não cumpriu, a gente perde a SAF. Quer dizer, se por acaso não cumprir o prometido, o Santa Cruz tem como adotar... Tem como tomar a SAF de volta. Se eu não pode reformo o tomar. estádio, se eu não Deixa coloco ele- o dinheiro lá dentro, eles têm como tomar a SAF de volta. Agora Está no vamos para o contrato, principal. inclusive, né? A gente tem um contrato de desempenho de gerar R$1 bilhão em receita. Tá? Se o Santa Cruz cumprir a média dos últimos 5 anos, nos próximos 15 anos, ele só vai gerar R$250 milhões de receita. Então eu teria que colocar do meu bolso R$750 milhões. Esse é o compromisso psicológico que existe. Qual que é o jeito de eu não colocar R$750 milhões? Eu fazer do Santa Cruz um clube tão foda que ele ganhe esse dinheiro e eu não precise tirar do meu bolso e ficar colocando dinheiro lá dentro. Então, se eu conseguir transformar o Santa Cruz no clube de R$1 bilhão, aí o meu aporte vai ter sido só aquele aporte inicial. Mas se eu pegar esse time... Nesses valores que a gente acabou de falar. Exatamente. Se eu pegar esse time e ele cair para fora da Série D, quem tem que tirar o dinheiro ali do bolso e manter ele vivo e tem um aporte mínimo que eu tenho que fazer, toda vez sou eu. Quando eu falo eu, é o grupo de investidores. Somos nós os investidores. Toda vez tem que tirar dinheiro e colocar. Então, se você começa assim, qual que é o principal? Para vocês terem uma ideia, o que é fazer um time faturar R$1 bilhão em 15 anos, tá? Quanto que o Sport faturou nos últimos 15 anos? Faturamento bruto. É um... 1 bilhão 245 milhões, tá? Desses 1,245, 400 eram dívida. Então eles faturaram bruto mesmo, 800 milhões de reais. 800. O que nós Em 15 estamos falando, anos. isso tendo jogado Série A, tendo jogado Série B, tendo A maioria ganhado, na Série A, diga-se de passagem. tendo ganhado Copa do Nordeste e faturou 800. A minha promessa é que esse Santa Cruz vai faturar pelo menos 25% a mais do que faturou o Sport em 15 anos. Esse é o mínimo. Se ele faturar igual o Sport, esses 25 milhões, esses 25%, esses 200 milhões, quem tem que colocar somos nós investidores. Uhum. Tá? Esse é o tamanho do desafio. A ideia é o compromisso que foi feito perante ao Bruno, o compromisso que foi feito perante ao Vitinho, o compromisso que é feito perante ao Santa Cruz é o seguinte: o Santa Cruz vai ser, no mínimo, 25% maior que o Sport. Uhum. Esse é o compromisso na hora que você pega no final das coisas. Quando você coloca isso para o Santa Cruz, é a geração de receitas que ele vai alcançar. Isso. E essa geração de receita vem como? Gente, só tem um jeito de você fazer o clube gerar receita. Trazendo um time competitivo, colocando o torcedor de volta no estádio, fazendo com que o sócio torcedor venha bem,
revelando jogadores, Agora, onde você Irã, ganha onde muito é que dinheiro. vocês... Pois Deixa eu não. só puxar outra ainda em relação à Arruda. Já tem name rights sendo negociado por vocês ou vocês que vão colocar esses valores? E também queria que você explicasse, vou repetir a pergunta, da questão do tempo, porque o presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, disse aqui na Rádio Jornal, é preciso saber quanto vai entrar com 24 horas para reformar o Arruda. Mas, pelo que a gente viu, também tem a questão das autorizações, então queria que você detalhasse isso. Pois é, tem uma cláusula no contrato lá que está assim, vocês têm que colocar 100 milhões de reais em 10 anos. Não quer dizer que eu vou colocar 10 milhões por ano ali. Nossa ideia é pegar, fazer um belo de um retrofit. Semana que vem está aqui o arquiteto que fez a Arena MRV. Nós estamos trazendo ele para a gente poder transformar o Arruda. Modernizado, né? Ele vai se modernizar sem perder a essência. O problema da Arena MRV é que tem 40 mil assentos ali. Eu, como atleticano, ia ver jogo, sempre fiquei em pé. Eu não gosto de ficar sentado, eu gosto de ficar em pé gritando e torcendo. E nós vamos honrar isso da torcida. O novo Arruda, ele vai ser mais confortável, ele vai ser melhor para consumo, ele vai ser melhor de acesso. Vai ter mais comodidade, mais segurança. Mas ele ainda vai ter a cara do torcedor do Santa Cruz, o torcedor raiz do futebol, que é o cara que não abandona o time. O Irã... Só concluir, né, Edão, da questão do... Sim. Aí, então o que acontece? Então por que está esse tempo todo? Bom, porque é o seguinte, pode ser que eu não precise colocar 100 milhões de uma vez. Pode ser que eu precise colocar 50 milhões para poder fazer esse retrofit, fazer camarotes. Ok? E eu tenho que usar 50 milhões no CT. Só que licenciamento ambiental, alvará de construção, tempo, né? alvará de funcionamento. E a gente, nós saímos de Minas, nós estamos chegando no Nordeste. Eu ainda não sei como que funciona a dinâmica da política aqui. Em Minas Gerais, o licenciamento da Arena MRV demorou quase 5 anos. Então, e a construção demorou 2. Porque ali foi uma construção, né, Irã? Aqui vai ser uma reformulação, né? Diferente. Eu vou né? citar uma outra entrevista. Vou citar uma outra entrevista que eu fiz aqui essa semana com o desembargador Bartolomeu Bueno, que é defensor da SAF, que é o presidente da Comissão Fiscal, e é defensor, inclusive, do patrimônio passar para a SAF. Só que ele fez um adendo, que ele quer colocar uma observação no parecer, que vai ser favorável, segundo ele, à SAF, que o Santa não tivesse a obrigação de ir atrás da autorização da transferência da lei municipal. Isso pode acontecer? Ainda na proposta, alguma alteração nesse sentido? Só para explicar ao ouvinte, o ouvinte já ouviu muito disso, mas é bom a gente reforçar, há uma condicionante sobre essa lei municipal que deve ser liberada ainda. O que ele colocou, que o João colocou muito bem, é se o Santa Cruz já que tem que buscar isso, ou é a própria SAF que vai buscar essa liberação da lei municipal? Ou isso não tem importância no contexto? Isso tem muita pouca importância no contexto, mas assim, a primeira coisa que eu queria falar, o doutor Bartolomeu, eu tive a honra de sentar com ele pessoalmente, apresentar para ele o projeto, pessoa absolutamente fenomenal. Eu falo que esse tipo de crítica é sensacional. Cara, olha, o Adriano veio aqui e teve críticas contundentes à SAF, tá? Mas que bom que ele veio e colocou a cara. Porque eu não tenho problema com quem vem, critica e coloca a cara. O que deixa a gente absolutamente revoltado como investidor é esse grupo de 4, 5 pessoas que estão ali no anonimato, fazendo panfleto falso, soltando coisas. E eu até defenderia, Irã, o Adriano, que eu não acho que ele fez críticas contundentes à SAF. Ele começa dizendo o seguinte: a SAF é essencial, eu sou favorável. Ele fez alguns questionamentos do tipo... Pontuais. Pontuais. Isso que a gente está fazendo aqui, foi o que ele fez. Mas ele não fez crítica à SAF. Ele tem um posicionamento, que a gente tem que respeitar o posicionamento das pessoas, né? São pensamentos que são diferentes, mas no contexto geral ele foi favorável à SAF. Vamos entender essa questão. Vamos lá. O Arruda, ele é o pilar do projeto Santa Cruz. Sem o Arruda, dentro da SAF, basicamente todo o primeiro dinheiro que entrar dentro da SAF vai ser para pagar a dívida e vai ser para poder conter reequilibrar financeiramente a situação do futebol, tá? Porque basicamente o que você está falando para o investidor é aqui, vem cá, me dá 150 milhões de reais e toma dívida. O cara que está com 150 milhões de reais, que ele hoje compra um título da dívida da União, daqui a 15 anos ele vai estar com quase 600 milhões de reais.
investidos. Ele vai ter ganhado 450 milhões de reais. Se eu virar para esse mesmo cara e falar assim, olha, apesar do governo te dar 450 milhões de reais em 15 anos, sem você fazer nada, você emprestando esse dinheiro para o governo, põe ele no Santa Cruz que eu vou te dar dívida. Você não está investindo em nada, você não está investindo numa SAF que tem patrimônio, você não está investindo numa SAF que tem potencial de ser a melhor do país. O Arruda, ele é pilar do nosso futebol. O Arruda, ele é o sinônimo do Santa Cruz. O Arruda bem investido, ele vira uma máquina para a gente poder pegar e expandir o Santa Cruz muito além do que qualquer outro time no Nordeste tem a capacidade. Olha, mas esse ponto que o desembargador Bartolomeu Bueno falou, pode ser alterado na proposta ou isso não tem? O Santa vai ficar com a obrigação de ir atrás? Não, associação. Vamos lá, ninguém tem obrigação de ir atrás. O que existe ali é uma cláusula que cria o esforço conjunto, para que o Santa, depois que assinou o contrato, também não faça corpo mole. Tá. O ideal é que nós... Responsabilidades divididas. Exatamente. O ideal é que todo mundo saiba que é o seguinte, se o Arruda entrou para dentro da SAF, nós estamos colocando 100 milhões lá dentro. Tá? Você sabe o que a gente faz com 100 milhões de reais? Não. Compra o Aflitos. O Aflitos já foi duas vezes. Já foi 2 vezes para leilão. E o valor, qual que é o valor do Aflitos? Bem, pelo menos no último 100 leilão... milhões de reais. Não foi um pouco mais, não? Não, é 100 milhões cravado. Para vocês terem uma ideia... É porque você está falando tanto do Náutico, você está querendo também investir na SAF do Náutico? Não, eu estou tentando dar para vocês uma noção de que entre pagar 100 milhões de aluguel e pagar 100 milhões para ter um estádio próprio, faria muito mais sentido comprar 100 milhões para ter um estádio próprio. O problema é que se eu vou lá e compro o Aflitos, o problema não é nem a briga com o torcedor do Náutico. Se eu vou lá e compro o Aflitos, você acha que o torcedor do Santa Cruz vai querer ir ver jogo lá? E o name rights, tem alguma coisa adiantada? Olha, a gente tem alguns contratos alinhados que podem, e eu posso falar com certeza, que devem revolucionar o jeito como o futebol é visto. Não muito por causa de valores, mas por causa de como a gente estrutura esses contratos para poder eles serem feitos. Não posso, porque essa é a parte, vamos dizer assim, o mágico não pode contar com uma mágica que é feita porque é disso que ele vive. A gente vive de organização e disciplina financeira com grandes ajudas de grandes parceiros comerciais. A última coisa que eu quero é prejudicar esses parceiros num momento em que a gente está com muita coisa alinhada. Mas vamos lá para a gente poder deixar uma coisa muito clara. A nossa visão de Santa Cruz em curto, médio prazo é um Santa Cruz fortíssimo. A gente quer que ele passe ainda esse ano para a Série C. A gente quer que ele passe ainda ano que vem. E olha para você coisa interessante, né, Edinaldo? Sim. No contrato, a gente tem uma cláusula de valor mínimo que a gente tem que gastar na folha de futebol, né? São aqueles valores por fase? Isso, por fase. Por divisão? Isso. Antes de você falar, deixa eu só reforçar e perguntar a você. Como é que vocês encontraram esses números? Que, pelo que eu me recordo aqui, foram 20 milhões na Série D, 32 milhões na Série C, 53 milhões na B e 100 milhões na Série A. Como é que vocês encontraram esses valores? Na Série D e C, ele é punitivo. Ou seja, para você ter uma ideia, esse time que está aí jogando a Série D hoje não dá quase metade dos 20 milhões. Então, assim, é uma folha bem próxima. A gente teria que... Se o Santa jogar a Série D ano que vem, a gente praticamente tem que dobrar a folha. Pra vocês terem uma ideia. Hoje seria a metade, o valor de hoje. Isso. Então, que é uma folha alta para a Série D. Vocês prometem um percentual a mais a cada ano em caso dele ficar na mesma divisão. E aí o que acontece? Se fica na Série D, eu tenho que gastar muito para tirar. É uma punição. Eu sou obrigado a gastar muito dinheiro porque esse clube não pode ficar na Série D. Então, o mínimo é muito alto. Na Série C também, na Série B também. Na Série A, ele é um número regular. Mas ele é regular por um motivo. Para nós, para a SAF, isso é notório, é muito mais barato contratar um jogador do que para uma associação. Tá? O que a gente faz com 100 milhões de reais, uma associação não faz.
Então, vou deixar 2 exemplos aqui muito claros. Valores que o Felipe Alves, que o Galhardo recebem hoje de folha, nenhum clube da Série D e certamente não o Santa Cruz teria conseguido negociar a valores, entre aspas, baixos, se não fosse o projeto SAF. Uhum. Seriam jogadores que, para poder jogar numa Série D, é importante dizer e agradecer publicamente, principalmente o Vinícius, que foi lá, que sentou, conversou, que vendeu o projeto para eles, porque eles estão vindo aqui por muito mais que dinheiro. E é importante que o torcedor saiba disso. Porque quando a gente vai lá cobrar, e não só os 2, tá? Mas vários que chegaram pós-Pernambucano e alguns ainda durante o Pernambucano, mas esses caras vieram comprando algo maior do que dinheiro. Eles vieram comprando um projeto de crescimento, igual o do Galhardo, do Felipe, de conexão com a torcida, de ser ídolo. Eles vieram para poder participar de um momento histórico. E para isso valia mais para eles do que dinheiro. Ô, Irã, eu queria só fazer um bate-bola rápido aqui, Claro. até para abordar assuntos rápidos, porque tem muitos torcedores ouvindo essa entrevista, a audiência da Rádio Jornal é muito grande, que bom. E muitos torcedores estão mandando perguntas, inclusive o Lucas mandou uma mensagem aqui no Twitter. João, tem como mandar perguntas? Na entrevista tem se falado em 100 milhões de investimento total, mas 90 desses 100 estão condicionados à transferência do Arruda para a SAF, certo? E pelo que sabemos, essa transferência não é tão simples. E aí? Vamos lá. A ideia não é NB, a ideia é só a gente encorajar para que o Arruda entre mais cedo e que a gente possa fazer alterações mais cedo. De novo, não é ser um limitador. É só porque se o Arruda não vem, eu preciso fazer uma escolha se eu vou investir 100 milhões de reais. E aqui na boa, tá, gente? Isso aí é um valor mínimo. Pode ser que eu tenha que colocar muito mais. Isso é o que é obrigado, né? Esse é o mínimo. Esse é o mínimo, tá? Pode ser que eu tenha que colocar muito mais do que esse valor. Então, quando a gente pega e a gente fala do Arruda, se o Arruda não vem como propriedade, eu preciso tomar uma decisão de aonde que eu coloco esse dinheiro a nível de fazer o patrimônio da SAF crescer. Porque esse patrimônio tem que crescer. Eu não quero vender estádio, eu não quero fazer nada, mas o investidor, ele coloca dinheiro para ver o patrimônio dele crescer. Sim. Entendeu? Então, quando você vem aqui, eu quero gastar 100 milhões de reais no Arruda, para o Arruda virar um estádio avaliado em 1 bi. E aí, só os 10% do Arruda já vai valer 100 milhões. Então, assim... Os 10% do peso majoritário do Santa Cruz. Para você ter uma ideia, a nossa ideia é que em 15 anos, os 10% do Santa Cruz vale mais que todo o patrimônio que ele tem hoje, incluindo com CT. Ô, Irã, hoje eu noticiei uma informação de que o Santa tem salário atrasado. Como tem funcionado a questão do aporte? O que a SAF tem feito de aporte já para o futebol, tendo em vista que a SAF tem um nome importante para o departamento, que é o Vinícius Diniz, que é o cara que está montando esse time praticamente, e montando bem. O Santa tem um time muito competitivo para subir, mas como fica? A associação vai pagar sozinha esses valores até vocês assumirem? Vocês já estão colocando dinheiro? Esses salários atrasados não preocupam vocês? Vamos lá. Preocupa muito. Eu acho que muito do problema que a gente tem aqui hoje vem dessa instabilidade política que é gerada de bastidor. Porque, vamos lá, a gente ajudou a formar um time que a gente acha que é referência hoje na Série D, coisa que o Brasil não imaginava que era possível de montar para um time na Série D. Então você diz ajudou com aporte financeiro? Não, a gente ajudou primeiro ajudando a trazer um belo de um elenco, que é patrimônio do Santa Cruz. Amanhã, se alguém da Série A quiser vir tirar o Galhardo, ele vai ter que pagar dinheiro pro Santa Cruz tirar. Não custou nada para colocar ali, mas para tirar tem que pagar o Santa Cruz. Mas tudo isso está na folha do Santa Cruz. Isso. E 2, o crescimento de receita grande, mas ainda não é o suficiente, tá? Santa Cruz ainda tem problemas e, por exemplo, a gente tem tentado muito ajudar.
A gente tem tentado ajudar com operações de adiantamento e tal, mas a gente precisa de uma segurança para colocar dinheiro. O total que a gente colocou até agora foi muito pouco, foi cerca de 600 mil reais, ok? 700 mil. 600 mil reais. A gente teria mais 1 milhão que a gente tem que colocar semana que vem. E essa semana houve um debate muito grande se a gente podia adiantar esse dinheiro para ajudar a cumprir a questão de folha agora, logo antes do jogo. É claro que a gente sempre ajuda o Bruno a desenvolver outras soluções, mas olha para você ver como que a instabilidade política é muito complicada. A gente tem um tanto de investidor agora, nós temos que tirar 1 milhão do bolso, colocar. A grande maioria desse dinheiro que vai entrar nos próximos 2 meses, cerca de 8 milhões de reais, é quase que sem garantia, só por ser um DIP. Cerca de 8 milhões? Vocês vão para ajudar a reestruturar a RJ. Isso foi colocado em proposta, na proposta. Sim, né? sim. Isso é antes de sequer de virar SAF. E aí você tem que adiantar esse dinheiro agora. Vamos dizer que eu tenho que colocar esse dinheiro nessa semana, tá? Você tiraria 1 milhão de reais sem saber se você vai ter SAF, se essa SAF vai ter o Arruda, se na hora que for ali for ser aprovado, ou se esse joguinho todo que está sendo jogado vai te dar um prejuízo enorme? Porque a gente precisa deixar isso muito claro. Essa instabilidade política, ela cria um custo muito alto. E o Bruno está sendo um herói. Olha, gente, eu vim aqui hoje, de novo, eu peço desculpa, Bruno. Você foi um cara sensacional com o clube, um cara sensacional com a SAF, mas eu preciso que o torcedor saiba que você está enfrentando um outro lado da moeda calado, que ele está sendo um herói. Ele está sendo um herói, tá? De não só estar cumprindo todos esses compromissos em dia, como ele sempre fez, não só estar fazendo isso com hombridade de levar essa proposta de novo. Você sabe qual que é a parte dessa proposta, dessa instabilidade política que mais irrita? A nossa proposta vai a leilão. Uma vez que for aprovado no Conselho, uma vez que for aprovado na AGE, ele vai para a RJ, o juiz, ele não vai falar assim, toma, Irã, a SAF é de vocês, investidores. Vocês podem empatar, não, né? Ele manda primeiro essa proposta a leilão. Qualquer pessoa que quiser oferecer mais dinheiro pelo Santa Cruz, pode oferecer, mas tem que oferecer na frente do juiz. Tem que apresentar garantia, tem que mostrar capacidade de viabilidade financeira. E você acha que na questão política alguém vai aparecer com uma proposta dessa? Cara, não, e é isso que me irrita. Porque, sabe, uma coisa é você virar e falar assim, eu acho que tem uma proposta melhor. Outra coisa é você ir lá no leilão e dar mais, ofertar mais. E de repente, se você ofertou uma quantidade muito grande, eu posso ir lá, talvez, e oferecer o mesmo tanto que você, eu tenho essa preferência, por estar passando todo esse problema. Mas eu posso também falar, cara, de novo, parabéns. Você conseguiu montar um modelo financeiro melhor do que o meu e isso vai fazer bem para Santa Cruz. Agora, não, você está colocando... Mas só para ficar claro, a SAF vai ajudar o Santa nessa questão do salário? Vamos. A ideia, nós já estamos auxiliando o Santa Cruz há algum tempo na organização financeira que é preciso. Algumas receitas que seriam pós-SAF, que a gente está ajudando, que o Bruno tem podido adiantar essas receitas para cá, para valor presente, e a gente não tem problema nenhum de assumir o prejuízo depois disso, está sendo feito. E se Deus quiser, a gente conseguindo começar a organizar, semana que vem com a autorização judicial, a gente já vai estar portando. Você conseguiria resumir CT... Mas deixando uma coisa muito clara, tá, João? Deixando uma coisa muito clara para o torcedor também, tá? Isso aqui não é um bando de riquinho que decidiu jogar futebol. A gente veio para Santa Cruz apaixonado por um projeto. O Márcio é a maior prova disso. É um cara que mostrou tanto que ele se apaixonou pelo projeto, a gente teve que tirar. Ele continua apaixonado pelo projeto. Mas ninguém está aqui para poder colocar a própria família em risco em nome de projeto de futebol. Claro. Tá? Isso é muito importante que o torcedor entenda, porque nesse processo aqui, a hora que a gente coloca o dinheiro aqui dentro do clube, a hora que a gente
começa a aportar dinheiro aqui dentro do clube, é importante falar para o torcedor que, olha para você ver, pode ser que o conselho vire e fale que não quer SAF. Pode ser que os sócios da AGE digam e falam que não quer SAF. Pode ser que o juiz e os credores falem que eles não querem essa SAF. Tá? E a gente já está aqui agora, desde o início do ano, ajudando a fazer uma estruturação que eu quero que vocês lembrem bem de uma entrevista que o Bruno deu em fevereiro, falando que se não fosse essas alterações, que se não fosse essa mudança de gestão, se não fosse esse aumento da receita, o Santa Cruz talvez não tivesse dinheiro nem para poder entrar na Série D e jogar. Agora, você colocou ainda há pouco aí a dificuldade que pode acontecer no caso do leilão, onde uma pessoa pudesse aparecer até com uma proposta maior, porque a gente tem um conselho deliberativo que não tem poder de veto, um conselho fiscal que não tem poder de veto. O único conselho, não é conselho, a única coisa que pode influir é a Assembleia Geral de Sócios. Isso. E vocês temem mais a Assembleia, a RJ ou esse leilão? Eu temo mais a RJ, porque ali a gente vai ter colocado um dinheiro considerável dentro do clube quando chegar aquela hora. Vocês falaram em 65 milhões. Não, a gente antes da 65 milhões e depois que eles aprovarem a RJ. Até lá a gente tem que colocar 8. Certo. Que não é pouco dinheiro. Pra você ter uma ideia, ano passado o Santa Cruz arrecadou 12. Então, nós estamos colocando aqui em 2 meses, para poder passar essa fase, cerca de 8 milhões de reais. Esse recurso, a hora que você acabou de colocar esse dinheiro, você chega na mão da caneta do juiz, dos credores ali, e alguém virar e falar assim, não quero, ali é um lugar que dá um friozinho na barriga, sabe? Principalmente sabendo que, de novo, tem 3, 4 conselheiros que estão comprando João, crédito. Só para reforçar essa sequência de perguntas, como você tem falado muito das pessoas anônimas que estão prejudicando o desenvolvimento da SAF a essas alturas, isso tem lhe incomodado apenas ou isso tem lhe deixado desmotivado de certa forma? Vamos lá. Me responde você, Edinaldo. Se todo dia você vem para trabalhar, você sai de casa, você descobre que o pneu do seu carro está furado. Quantos dias você vai ficar trocando pneu até você desistir de vir de carro? Primeiro que você descobre uma conspiração contra você, né? Que isso aí já é um peso, né? Entendeu? E segundo que o Edinaldo, quando fura o pneu, ele troca logo o carro. Ninguém aqui dos investidores tem problema em uma conversa limpa. Você é contra? Pô, vamos sentar. Você é contra o quê? Como que eu posso te ajudar? Pode ter algum aditivo ainda no contrato? Cara, o ideal é que não tenha, porque Deus sabe que isso era para ter sido... Já fez miuçado, né? Demais. Isso era para ter sido... Para começar, o pessoal fala que assim, contrato você nunca termina, você desiste, teve 4 aditivos. Né? Você desiste. O nosso contrato já tem umas 400 folhas. Deus sabe que cada mexidinha de contrato é 15, 20, 30 dias, 40 dias, e aí 40 dias que você estica é de novo problema de folha, é de novo problema de desgaste. Nós temos um elenco de jogadores ali que vieram muito na palavra do Vinícius, e eu sei que o Vinícius sofre, porque ele está sofrendo esse desgaste junto com o Bruno, que de novo, galera, eu volto a falar para vocês, muito dessa SAF só tá de pé porque tem 2 caras absolutamente assim que eu não tenho um A para falar contra que é o Vitinho e o Bruno. São 2 caras que Deus sabe o tanto que eles estão lutando pelo Santa Cruz. Da seriedade, das brigas que a gente teve. Por isso que eu falo, cada cláusula era uma briga. Se algum dia o alguém... Vitinho é o presidente do conselho. É o Vitor Pessoa de Mello. Se algum dia alguém pegar o nosso grupo de WhatsApp, que tem de discussão de cláusula, e publicar um livro, vocês vão falar assim, não é possível que essa SAF não acabou nesses 6 meses. Ô, Irã, deixa eu só correr por conta do horário para dizer o seguinte, eu mandar um abraço aqui pro pessoal do podcast Beberibe, que é muito forte aqui do Santa, o pessoal tá acompanhando aqui, o Gera me mandou uma pergunta, por que no contrato não é citado o período e o valor específico para adquirir o novo CT? Queria que você respondesse essa pergunta e explicasse também o CT. Vocês vão querer alguma coisa com esse CT que hoje
meu amigo Marcelo até brincava, era campo e torneira. Que não tem muita coisa no CT do Santa Cruz hoje. Não tem quase nada de estrutura. Vocês estão querendo uma estrutura nova. Vocês vão brigar ainda por esse CT do Santa, que a taxa que não passou para a associação, e já estão com algum terreno certo aqui para o novo? O acordo original incluía Arruda e CT até o dia que a gente visitou o CT. Não tô brincando. Sério? Sério. Que não é um CT, na verdade. Né? Aquilo ali não é um patrimônio, aquilo ali é um custo. Pior das hipóteses, o vestiário lá é pior do que vestiário de boteco de bar. E eu não tô brincando, você sabe disso. Eu já fui João, lá. você sabe disso. Você sabe as condições. Vamos pro principal aqui pro Gera, que inclusive o Gera vejo, acompanho e sou fã, tá? Também acompanho, muito. Uma coisa que eu quero deixar muito claro. O nosso trabalho é fazer aqui, de novo, um clube que esteja dentro dos 5 maiores clubes do Brasil. Então a gente quer fazer aqui o melhor CT da América Latina, ok? Isso significa que ele não pode estar 2 horas de carro, 2 horas de ônibus. Você não pode pegar o futuro Messi com 12 anos de idade, colocar esse menino 2 horas para andar de ônibus, levar ele para um lugar onde se ele tiver um encontrão de cabeça com outra criança treinando e precisar chegar no hospital, que ele não consiga chegar em menos de 10 minutos. Tem que ter um mínimo de estrutura no local. Você tem que ter uma estrutura. Na hora que eu pego o futuro Lionel Messi e eu quero trazer ele para a base do Santa Cruz, eu tenho que falar para a mãe dele que ele vai estar numa das melhores escolas de Pernambuco. Eu tenho que falar para ele que ele vai estar numa área que é onde a qualidade dele de vida está boa. Não é só ir treinar. Entendeu? O Palmeiras é a melhor base do Brasil por causa disso. O jogador que está na base do Palmeiras estuda na melhor e mais cara escola particular de São Paulo. Isso não é pouca coisa para você entregar para uma criança. Né, que existe dentro do e a mesma coisa para grandes jogadores. O Galhardo e o Felipe Alves, eu tenho certeza que o primeiro dia que eles foram treinar, eles devem ter virado e falado assim, caramba, o que eu fiz? Porque 2 horas de carro para ir lá, sabe? O salário Você já é bom, tem um o salário terreno? é bom, mas vale a pena. Você já tem um Nós terreno? temos 3 terrenos que estão bem adiantados. Mirabilândia está na fila? Não posso falar porque qualquer fila que eu te falar, é possível que alguém vá lá e tente tomar minha frente. E aí eu não estou nem falando de conselho, eu estou falando de outros empresários que de repente pode pensar, né? Nunca pensou no terreno tal para fazer nada. Dá uma olhada lá por E curiosidade. aí vai falar, ué, mas que terreno ali? Eu consigo fazer 2 torres de residencial. E aí acaba. Olha, você falou da dificuldade desse contrato, né? E da demora. Mas só para deixar uma coisa clara, tá? Um CT hoje, com mínimo de qualidade, não custa menos de 30 milhões de reais sem falar do terreno. Você tem falado da dificuldade, da sequência, dos problemas que vocês estão enfrentando. Você já imaginava ter assumido definitivamente a SAF do Santa Cruz? O nosso projeto tá no controle da SAF em abril. Já em abril. E qual é a previsão agora? 90 dias, na melhor das hipóteses. Uhum. Se a gente tiver uma aprovação rápida no Conselho, uma aprovação rápida na GE, a gente ainda vai passar por algumas dificuldades dentro da RJ, que vai ter que passar a proposta e o leilão. E depois ainda tem a fase de registrar a SAF na CBF, essas coisas todas, mas aí já é detalhe. O que eu espero é que logo ao final da Série D... Só por curiosidade, quanto é que está custando hoje o registro de uma SAF na CBF? Não é o mesmo registro de clube, não é caro, é detalhe. Paga na Federação e CBF, né? Se não me engano. Você tem ideia de quanto é reais, não é nada tipo assim, 1 milhão, nada disso. Até bem pouco tempo a federação aqui estava cobrando em torno de 200, 300 mil reais. Mas não, isso, o valor não é isso, porque lá você já tem o registro do clube, você só precisa mudar o registro para a SAF. Mas só para a gente poder pegar e entrar aqui na mesma página, eu acho que o cenário ideal seria o Bruno levar o clube até o final da Série D. Eu acho que ele merece esse título, acho verdade. E a gente pegar da Série D para frente, mesmo sabendo que, olha para você ver, nós vamos pegar outubro, novembro, dezembro, janeiro, praticamente sem um jogo de futebol e pagando folha. Verdade. Muito tem se falado, é uma questão que nem deveria estar falando com o SAF, mas é um assunto também que tem muito se falado e eu vou abordar. Material esportivo, vocês já estão atrás de algum?
Porque o Bruno já disse que não vai renovar com a atual. Isso é uma coisa que a gente tem conversado muito com o Bruno. Ele tem um problema claro com a Volt. Eu acho que ele faz isso em respeito à torcida. Pelo menos eu e ele, a gente tem em acordo que se é algo que ele já experimentou que não é bom, eu acho que se a torcida não quer, eu acho que é hora de dar oportunidade para outra fornecedora. Mas ainda acho que isso tem que ser discutido com a Volt, porque tem um segundo semestre aí, que pelo menos eu preciso que eles prestem um bom serviço, eu preciso que eles ganhem dinheiro. Poxa, a gente tem aí um segundo semestre que pode não ter jogo de futebol, mas não seria legal o histórico a gente ter uma camisa da SAF para poder vender para o torcedor, algo comemorativo, alguma coisa. Eu acho que tem oportunidades de ganho aí, mesmo sabendo que qualquer fornecedor novo não vai conseguir fornecer nenhum material antes de janeiro. Então, Irã, em cima disso, o que é que lhe chama mais a atenção em termos de captar bem os recursos potencializados pelo próprio clube? Porque hoje a gente tem questão do material esportivo da empresa, licenciamento de produtos, name rights, bilheteria, que é uma coisa forte, o clube praticamente sobrevive em cima de bilheteria, associado, que nunca foi tirado um bom proveito do associado do Santa Cruz, direitos de televisão, aí cresce com a passagem para outras divisões. Mas o que é que lhe chama mais a atenção na rentabilidade desses itens tão importantes? Acho que todos esses itens podem ser melhorados, óbvio, né? Eu acho que o Santa Cruz tem potencial para ter o maior programa de sócio-torcedor do país. Não estou falando, não tô brincando. Eu acho que a gente quer transformar o programa de sócio-torcedor em algo além de sócio-torcedor, com clube de benefícios. A gente está trazendo uma operadora de plano de saúde. Por que a gente não pode ligar uma coisa à outra? Está fechado já? Já, os investidores, foi meio que uma substituição, né? A SB que está vindo como investidora do projeto é uma operadora de plano de saúde, uma das melhores do país. Uhum. E está no Rio Grande do Sul hoje. Eles antigamente eles tinham uma operação em Minas, venderam. Como é o nome da operadora? SB. A operadora chama Promed. Uhum. E a ideia é eles expandirem aqui para o Nordeste e a gente quer fazer isso junto, mas eu acho que tem várias coisas que a gente consegue pensar de agregar para a vida do torcedor do Santa Cruz além do futebol. A renovação, a restauração do Arruda, todo mundo sabe, isso vai possibilitar grandes eventos lá no Arruda. A gente, com essa estrutura que aí está, que você está vendo, que é muito precária, a gente conseguiu fazer aqui 3 shows de Paul McCartney, com absoluta tranquilidade. Cada show com mais de 60 mil pessoas. E aí eu estava até dizendo isso aqui num dos nossos programas. Veja a diferença do que é a iniciativa privada para o que a gente vê dentro de clube de futebol. A iniciativa privada viabilizou esses 3 shows. Você chegou e saiu na hora certa, não teve problema nenhum, com a estrutura que lá está. Imagina com esse Arruda sendo reformulado e modernizado. A empresa que gere 80% dos grandes artistas internacionais, incluindo Bruno Mars, Paul McCartney e vários outros, ela foi uma das primeiras que procurou a Cobra Coral para falar assim: a gente pode voltar a fazer show na Arruda? Pelo amor de Deus, me fala que a gente pode. É tudo que a gente quer. A gente quer recolocar Recife na rota dos shows pela localização do estádio, praticamente no centro da cidade, né? Um negócio fantástico, né? Cara, eu acho que se a gente conseguir fazer do Arruda o que a gente quer fazer do Arruda, ele sozinho supera... Ele sozinho, ele gera uma receita absoluta. Eu quero agradecer, né, Edinaldo? A disponibilidade, a audiência fantástica aqui da Rádio Jornal. Num momento muito difícil, né, assim, de negociação da SAF, a gente conseguir trazer um investidor, não só um, né? O Bittar também está aqui no estúdio, não está participando da entrevista, mas para quem não está vendo, ele está aqui também. E trazer... fica balançando a cabeça não, assim, para certas coisas que eu falo. Trazer investidores aqui para o estúdio, para ter esse diálogo com o torcedor, eu acho que é importante a gente estar prestando serviço para o Santa Cruz, para o torcedor do Santa Cruz, que tinha dúvidas ou que continua tendo dúvidas. É claro que a gente não vai tirar todas as dúvidas hoje, mas muitas delas eu tenho certeza que o torcedor tirou. É um momento de agradecer, até porque esse momento ele foi muito oportuno em função de tudo que está se falando da SAF aqui em Recife, aqui no estado. E é isso, né? A proporção que vai se aproximando o tempo de vocês assumirem,
essas questões elas acontecem. Então foi uma grande oportunidade e eu agradeço muito a sua presença, a disponibilidade da gente conversar esse tempo aqui no microfone da Rádio Jornal. Espero repetir esse encontro em outras oportunidades. Gente, E não fecha o clube para a imprensa, não. Deixa a gente acompanhar os treinos quando vocês assumirem também. Olha, vamos lá. A gente começou essa SAF com uma proposta de transparência total. Essa transparência total gerou algumas sabotagens que fez a gente migrar para um perfil de descrição. Eu espero que o torcedor entenda isso. A nossa ideia é ser uma SAF de transparência total. É só que nesse momento eu preciso preservar os investidores, eu preciso preservar as pessoas que estão pegando o dinheiro com que eles ganharam na vida deles e colocando aqui dentro. Sabe? Aqui existe uma série de preocupações. As pessoas eles querem vir para o Santa Cruz porque nós estamos oferecendo no mercado uma forma de pensar futebol que ainda não foi pensada. Tá? A gente está conversando, a gente está falando que nós teremos centros de captação e desenvolvimento de futebol em toda Pernambuco. A gente quer levar, vai muito além do CT. Nós estamos fazendo, a gente tem um projeto muito grande que inclusive a gente quer muito levar para a governadora para ela conhecer. É tricolor, governador. Eu sei, e a gente conta com que ela veja o que é o tamanho do projeto Santa Cruz. Eu preciso que vocês entendam que todo o cheque que está ali naquele contrato é o mínimo. É o mínimo. Para vocês terem uma ideia, se o Santa Cruz chegar em 2027 na Série A, o mínimo que vai ter que ser aportado no Santa Cruz é 1.200, quase 1.300. Que é a por causa que inicial. o mínimo é 100 milhões de folha, fora o resto de funcionamento do clube no dia a dia. Existe uma série de gatilhos que foram pensados, tá? Para que a motivação de quem entre, de novo, se amanhã eu não estiver aqui e o Marcos precisar sentar na minha cadeira, a motivação dele para fazer o Santa Cruz ser o maior clube do Brasil é exatamente igual à minha, porque o incentivo, o ganho financeiro do Santa Cruz ser um dos cinco maiores clubes do Brasil é muito grande, e a punição da gente não cumprir as coisas que a gente está prometendo para o Bruno, para o Vitor e para o conselho e para os torcedores é muito grande se a gente não cumprir. E a gente está tranquilo com isso. A gente não tem problema nenhum que virem, que cobrem da gente o que não é cumprido. Tá? Porque não existe nenhum cenário na nossa cabeça onde isso é possível de acontecer. É por isso que quando a gente sentou com um cara, inclusive, que eu tenho uma admiração absoluta, que é o Lucas Cavalcante, que é o advogado que está ajudando a fazer esse negócio, que eu brinco, eu tenho que fazer uma estátua dele na porta do Arruda, com ele com a mãozinha assim, fazendo não. Porque eu nunca vi tanto não na vida, tanta preocupação. Ele fala muito claramente, ele fala assim, né? Se você não cumprir com o Santa Cruz, a gente precisa poder tomar o Santa Cruz de você, porque o Santa Cruz é maior do que todos nós. Agora, Irã, só para encerrar, fala-se muito na expertise de vocês. Vocês tiveram trabalho no Atlético, né? O Vinícius teve. O Vinícius. Para você ter uma ideia, tá? Quando a gente fala de projeto, o projeto do Santa Cruz vamos lá, o Atlético está na Série B. O Vinícius vendeu um clube de Série B para vir para um projeto de clube de Série D, ok? Entre aspas, porque o Santa Cruz ele é um clube de Série A que está deslocado, ok? Para mim ele é um clube de Libertadores que está fora do lugar. Mas vamos deixar uma coisa muito clara. O grupo que comprou o Atlético é ligado ao Vinícius Júnior. O cara que quer ganhar dinheiro, ele foca em comprar clube pequeno, que não tem dor de cabeça, que não tem problema para revelar jogador tem tanta e ganhar. burocracia, né? O que a gente está vindo fazendo no Santa Cruz é muito maior do que isso. Não é um projetinho de ficar revelando jogador, vendendo, não é projeto de pegar um estádio e vender. Com todo respeito, se fosse para isso, o Atlético estava bom o suficiente. Ninguém que está aqui está pensando pequeno. O Vinícius ele não veio para cá pensando pequeno. Ele é um cara que ele saiu de um projeto onde ele tirou um time da Série B do Mineiro e colocou na Série B do Brasileiro. Tá? Isso sem a torcida que o Santa Cruz tem, sem o estádio que o Santa Cruz tem,
sem a estrutura que existe cultural aqui de Pernambuco, porque nós estamos aqui no programa de rádio 9 horas da noite discutindo Santa Cruz, você não vai ter isso discutindo o Atlético. É verdade. E é importante você entender que esse cara que estava lá, que podia estar com o Vinícius Júnior de sócio, virou e falou assim, não, eu quero ir para um negócio, você sabe o que é? Eu quero fazer algo que meus netos lembrem. Ficar na história. E pode ser que a gente monte, e esse projeto, eu volto a falar, ele é um projeto de investimento, sim. Ou pode ser que amanhã venha um fundo árabe aqui, queira comprar o Santa Cruz e fazer o Santa Cruz uma coisa absurdamente maior do que eu, que não tenho posto de petróleo ainda. Ainda, né? Espero um dia. Mas, cara, para vir para cá, o Santa Cruz tem que ser melhorado. Eu estava falando outro dia com vocês. Existe uma especulação do Vitória, reunindo o pessoal do PSG, para o PSG investir no Vitória. Verdade, já foi divulgado. Eu falei com o João, falei assim, João, acho isso muito difícil, acho isso mais marola. Isso saiu na imprensa da Bahia. Porque o Vitória não está com organização de investimento para poder permitir um investimento desse tamanho. Essa notícia saiu na imprensa baiana, eu acompanhei, inclusive registrei aqui na Rádio Jornal, que eles estão tendo já contato com os investidores do PSG e já há um projeto de grande modernização no Barradão. Mas sem desmerecer, porque o Vitória é um grande clube e eu sei que ali dentro tem pessoas sérias, a notícia ali eles estão saindo e estão procurando o PSG para ver se o PSG tem interesse em investir lá. É verdade. Mas o trabalho que ainda precisa ser feito para organizar o Vitória financeiramente, organizar o clube, colocar uma gestão que dê segurança a um capital árabe vir investir aqui, o que o Bahia fez. Tanto que a gente trouxe o Pedro Henrique, porque ele sabe tudo que o Bahia fez, o que o Bahia não fez, tudo que foi pedido, o que não foi pedido. O que a gente está trazendo aqui é um grau de governança, inclusive maior do que o grau do City. Ô, Irã, você sai daqui mais tranquilo, mais confortável, ou a luta ainda continua com muita dificuldade? Bom, eu saio tenso, eu ainda estou aqui com você. Eu acho que essa foi uma reunião, igual eu falei, ela não estava... Ela foi acumulando ao longo da semana que fez acontecer. A hora que a gente sair aqui do microfone, eu não sei o que vai estar lá, não sei o que vai estar no meu celular, mas eu espero que o torcedor do Santa Cruz tenha entendido que ele está mexendo com gente séria. E gente que não tem problema em botar a cara, gente que não tem problema em apanhar. Tá? O que nós temos problema é só com desonestidade. Eu não tenho problema nenhum com um conselheiro vir aqui, colocar o dedo na minha cara e falar assim, essa proposta sua é ruim. Eu vou virar para ele e falar assim, então você tem uma excelente oportunidade de fazer ela melhor perante o juiz. Porque essa que é a grande questão. A gente está colocando dinheiro hoje, a gente está gastando 6 meses da nossa vida, nós estamos vindo aqui praticamente toda semana, nós estamos ajudando a construir esse time que 6 meses atrás estava todo mundo de cabeça baixa, sem saber se nós realmente, ao final disso tudo, teremos a SAF de Santa Cruz. Eu quero que o torcedor lembre muito disso. Porque dinheiro não cai do céu. Todo o esforço que foi feito aqui para construir um clube que todo mundo hoje tem certeza que vale bilhão, mas que em janeiro foi motivo de chacota. Isso é a parte que eu pelo menos que eu saio com a gratidão. Edinaldo, João, só queria agradecer, porque assim, eu sou de Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais. Uma coisa que a gente tem, Pernambuco tem uma fama que, tipo assim, tudo de Pernambuco é melhor do mundo, né? O povo pernambucano é muito orgulhoso. É muito, cara, muito mas forte. isso, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É verdade. É porque vocês têm coisas aqui que realmente são melhores do mundo. Eu vim de uma cultura, de uma vida que eu vim de uma cultura, de uma vida atleticana, né? Um torcedor que sofreu. Eu fui ver o primeiro título do Atlético quando eu tinha 29 anos de idade. Eu tô com 41, foi 12 anos atrás. Então,
eu sei o que o torcedor do Santa Cruz passou. Aliás, eu acho que eu sei, porque eu não tive que passar por rebaixamento, não tive que passar fora da Série D. Mas eu posso falar uma coisa assim, eu achava que ser atleticano era a coisa mais sensacional do planeta. E ainda amo o Clube Atlético Mineiro. Mas caramba, o torcedor do Santa Cruz, ele precisa entender que diferente. ele é o Santa Cruz. É muito diferente, é um Que fenômeno. isso aqui é uma cultura. Isso aqui não é um time de futebol. Não é que eu tenho certeza, não. Já aconteceu aqui do povo ir lá poder ver a grama ser plantada. Assim, tem coisa que só o torcedor do Santa Cruz faz, e o que a gente quer é utilizar esse potencial. Pois é. Muito obrigado, Irã. Um abraço. Muito obrigado, Irã, pela presença e pela entrevista. Obrigado, viu, gente? E obrigado de verdade por tudo que vocês puderam proporcionar hoje de tempo para mim aqui. Não, coisa boa. Valeu, João. E última coisa, né? Meus amigos, caros investidores, cujo nome eu ainda não posso divulgar todos por questões, inclusive, de segurança pessoal. Pessoas apaixonadas que estão aqui, fundos de investimento, todo mundo que acredita no projeto Santa Cruz. Eu queria dizer a todos vocês, muito obrigado, em nome de todo esse grupo, da SAF, da Cobra Coral. Cobra Coral Participações ou... Da Cobra Coral Participações. Uhum. E dizer de novo para a torcida, ir lá no Instagram, @Cobra Coral SAF, ver o material que a gente está produzindo para esclarecer o que é a SAF do Santa Cruz, para não cair em fake news, não cair em mentira de gente que não quer colocar a cara para bater. A gente aceita qualquer tipo de crítica, mas, por favor, gente, quem for criticar, põe a cara. Ok, obrigado, Irã. Tudo Grande de bom para abraço, vocês. Edinaldo. Valeu, João. Valeu, Obrigado, Edinaldo. João.